Saudações aos nossos amigos do planeta Cham, a Terra. A nossa presença e a nossa intenção torna-se cada vez mais clara para um número crescente de pessoas sem preconceitos. Milhares de habitantes da Terra esperam com impaciência a nossa aparição visível, por terem vocês grandes razões de acreditar que somos capazes de realizar aquilo que chamam de milagres. Desejamos que seja compreendido com muita clareza que nós não temos nada em comum com charlatães que queiram deturpar a realidade da nossa espécie. Cada gesto nosso é concebido segundo um plano bem determinado. Falo em nome de todos nós que estamos comprometidos nesta missão bastante ingrata de dar assistência aos habitantes assediados do planeta Cham. Seria um imenso alívio se nós, sob formas etéricas, formas que nos é possível mobilizar, pudéssemos aterrissar em todas as partes do globo terrestre, pondo fim à absurda discórdia e aos ódios irreconciliáveis que anulam um esforço comum para a paz. Porém, as instruções que recebemos e os nossos princípios nos impedem, entretanto, de agir assim. Uma resolução prévia tomada pelos próprios habitantes da Terra deve preceder a nossa entrada maciça em cena. Peçam e receberão. Só então os nossos poderes superiores, que ultrapassam muito o que vocês têm atualmente, poderão ser utilizados. Sim, pensamos no fato da bomba H e outros explosivos terrivelmente perigosos. Uma coisa é fabricar e fazê-los explodir, tais engenhos infernais. Mas onde está o mortal que resolveu o problema de evitar tais explosões ou de reduzir os seus efeitos? Tal pessoa não existe no planeta Cham. Como ousam vocês liberar uma força de tal amplitude se não têm ideia de como controlá-la? Só um intelecto infantil poderia conceber um procedimento tão insensato. Teriam ao menos vocês observado os resultados nos vastos domínios da natureza? Um grande número de mortais suficientemente inteligente põe continuamente em movimento ondas de pensamentos e sentimentos destrutivos. Essas vibrações perturbadoras percorrem longas distâncias e causam agitações no éter. Vocês pensam que essas discórdias geradas por vocês e por milhões de seus semelhantes não têm nenhum efeito sobre forças inanimadas? O que vocês chamam de doenças não existem em nossos planetas, porque nós eliminamos as suas causas. Uma vez que esses desejos e essas ações nefastas, assim pesadamente carregadas, disseminam nos meios visíveis e invisíveis as causas da guerra, como esperam os responsáveis poder escapar ao terror e às suas consequências? O que desejo tornar claro é que nós, os homens do espaço, seja qual for o modo que possamos temporariamente intervir, temos um compromisso pelo juramento mais solene de manter as leis universais únicas responsáveis pela preservação da vida em todos os níveis de consciência. Um desvio dessas leis físicas e irrefutáveis equivaleria à perda de privilégios que conquistamos com os nossos esforços ininterruptos. Gostaria, porém, de dar um conselho a vocês. Moldem o mais possível a sua vida, de acordo com os ensinamentos daqueles que desceram até entrar em contato com os mortais por meio de uma manifestação física. Na qualidade de amigo e colaborador de vocês, a serviço do Rei dos Reis, que age do alto, nós os saudamos. E nos esforçaremos para libertá-los daqueles que procuram oprimi-los e submetê-los a um regime de dominação destrutiva. Estamos vindo como defensores e libertadores. Para começar uma série de revelações sobre o que acontecerá com a atividade daqueles que estão aprisionados em uma gaiola de carne e dos que serão os seus associados no plano terrestre, é preciso que vocês compreendam
que os seus amigos cósmicos possuem corpos de transposição, isto é, corpos que se pode manifestar sobre diferentes formas, assim como a água pode se manifestar em estado de vapor, neve ou de gelo, segundo as condições atmosféricas, naturais ou artificiais. É isso que nos permite ajudar os mortais. Como vocês às vezes esquecem, a guerra se desencadeia violentamente nos planos astrais e simultaneamente com a sua expansão no plano terrestre. O fato de que tantos homens foram mortos, mas que continuam a viver no plano astral com as mesmas metas e desejos, fará com que vocês compreendam a dificuldade da nossa tarefa. Atualmente, milhares de almas procuram seguir a senda da evolução espiritual. Se nós não interviermos, elas serão condenadas a serem arrastadas às sendas descendentes que levam à degradação. Não valerá a pena lutar durante alguns meses em um conflito desesperado entre as trevas e a luz, entre o ódio e a coragem sobre-humana, para assegurar aos homens atuais a possibilidade de prosseguir a sua evolução espiritual? Afirmo que a vitória não depende em absoluto de uma vantagem material, nem de um número superior de armas que levam os vossos sábios a pensar que atingiram um conhecimento profundo e que organizaram o poder secreto da energia cósmica. Devo lhes dizer que não é assim. Por um ato divino, como os mortais jamais viram, uma conclusão rápida e irrefutável porá fim a isto. Que o planeta de vocês deposite a sua confiança no único poder capaz de libertá-lo do seu destino eminente, pois não está no poder de nenhum chefe terrestre por ordem em toda a Terra. O consentimento imposto pelo medo e pela força de nada valem diante da lógica fria e da lealdade profunda em relação às concepções superiores. Uma longa campanha foi empreendida contra as forças do mal que partem do invisível, atingindo os habitantes terrestres e, sem ser por eles percebida, os pervertem, fixando-lhes desejos engenhosos de uma maldade diabólica, a fim de submetê-los à mais abjeta escravidão, sob o seu comando único. Como consequência benéfica dessa campanha ininterrupta do plano astral, dirigida a todas as forças do mal e às hordas pervertidas dos mortais, tornou-se possível agora transferir essa batalha para um plano físico visível, onde os humanos podem mais efetivamente defender-se e onde os resultados são mais tangíveis. Isso não poderá ocorrer sem desconforto físico e sem sofrimento, mas a vitória será obtida. Os mortais devem passar por suas provas. Que importa o sofrimento de um bom número de vocês durante essa fase final da transformação do mundo, já que todos que permanecerem justos e firmes em qualquer campo em que se encontrem compreenderão depois que prestaram um inestimável serviço ao Mestre e às suas legiões conquistadoras vindas do espaço. Eles terão assim permitido a essas legiões atravessarem a impenetrável densidade do envoltório etérico da Terra, para trazer triunfo e força às potências amigas do planeta chão. Operar-se-á então uma rápida mudança na superfície da Terra e nos seus habitantes. A cada hora, as próprias potências do mal desvendarão os seus desígnios, e essas revelações levarão os humanos a uma rápida decisão, a de derrubar as falsas leis, substituindo-as por verdadeiras concepções e ação construtiva. Assim, nossa presença e os nossos desígnios não têm outro fim, senão a de vir em auxílio de vocês, pois os seus guardiães invisíveis estão muito preocupados com o estado do planeta Chã. Nós somos 10 milhões de homens do espaço, fartamente equipados, com forças de natureza etérica, a fim de se oporem às intenções destrutivas, tornando
inofensíveis os seus feitos. Sabemos quais as regiões da terra que estão fadadas à destruição, e logo que apareça perigo, enviaremos a esses lugares vários milhares de discos voadores. Para dar-vos uma ideia de quanto vocês estão protegidos, poderia citar inúmeros fatos onde sabotagens premeditadas foram impedidas, graças à vigilância dos nossos homens. Se ainda não se produziu a desintegração atômica em cadeia, não é porque os seus sábios saibam utilizar os átomos. É porque nós temos tido o cuidado especial de purificar a atmosfera por meio de bolas de compostos químicos depois de cada explosão atômica. Os nossos meios de comunicação telepática e observação visual, que englobam cada pessoa em cada lugar da Terra, está ainda muito além da compreensão atual de vocês. As promessas, tantas vezes repetidas, de que aqueles que depositarem sua confiança em Deus serão protegidos, são perfeitamente exatas. O nosso aparecimento sob uma forma física ou materialização de nossas naves depende das instruções que recebemos de bases que estão muito acima da estratosfera de vocês. Estas instruções são determinadas em grande parte pelos acontecimentos e pelas reações humanas. Outros fatores desempenham também um papel, como a influência planetária magnética, as condições astrais, as vibrações especiais provenientes das forças concentradas do interior do globo ou das regiões aonde os humanos despertam diante do perigo e fazem tentativas desesperadas para dele se livrar. Essas últimas considerações são talvez o elemento mais poderoso que levam nossas forças para eles. Mas vocês próprios, os humanos, devem tentar conquistar a sua liberdade antes que possamos vir em seu auxílio. Nós estamos vindo como libertadores ou defensores e esperamos instruções para uma missão mais agradável. Poderemos então misturarmos livremente com vocês, iniciando-os em tantas delícias e um bom número de privilégios que possuímos. Querem vocês, por sua própria razão, apressar esse dia feliz? Esperamos que sim. Querem vocês acreditar firmemente em nossa existência, assim como em nosso desejo impessoal e desinteressado de servi-los? Quanto mais cedo esses dois fatores forem aceitos pelos homens em geral, mais rápido e facilmente poderemos atingir a nossa meta e menos vidas se perderão. Estamos nos apressando para salvar todas as almas que quiserem se adaptar à nova era. Alguns de vocês serão retirados do seu planeta a fim de ajudar por algum tempo nos planos invisíveis, como milhares já o fazem atualmente. Honrem aqueles que, por intuição divinamente inspirada, podem captar a significação da nossa mensagem. Qualquer esforço de nossa parte para adquirir, seja o que for, dos valores do seu planeta chão seria imperdoavelmente vil, tendo em vista que uma grande parte dos habitantes do seu planeta está em estado lamentável de penúria e subnutrição. O contraste que há entre as condições harmoniosas de nossos planetas e a desordem caótica que existe em toda parte na Terra e na vida, tal qual ela é vivida em seu planeta, é extremamente doloroso de observar. Devo dizer que a incapacidade de todos, salvo aquele pequeno punhado de homens, de poder captar uma visão efêmera da mensagem espiritual do Mestre, que os libertaria de toda servidão material, representa uma cegueira que encheu nossos corações de angústia quanto à possibilidade de salvar a Terra da destruição total. Nós, que os vigiamos dos nossos postos de observações no espaço, perdemos toda a esperança de ver o planeta Terra escapar à sua morte. No que nos diz respeito, tínhamos resolvido esquecer a terra de vocês. Mas, para o seu Salvador, a coisa era diferente. Ele fez a promessa sagrada de que voltaria. Por isso, esse mundo tenebroso será por ele iluminado, apesar de todos os esforços das forças do mal para impedir este acontecimento. Temos confiança que essa promessa será cumprida e nós,
nos submetemos inteiramente à direção suprema do Salvador invisível de vocês. Ele não virá em carne. Quer essa assistência chegue visivelmente por meio de aeronaves, cujas equipagens constituídas de seres poderosos, mostrando sua autoridade pelo uso de forças desconhecidas dos mortais. Quer esse auxílio venha por meios misteriosos e invisíveis. É certo, todavia, que homens e mulheres que cumprirem as missões para as quais nasceram sobre a terra receberão tudo o que for necessário para garantir o seu sucesso e para desempenhar o papel que lhes é destinado. Ninguém é capaz de avaliar em seu justo valor a paciência e a maravilhosa indulgência com as quais Deus suporta a fragilidade dos humanos. Ninguém é capaz de medir o seu desapontamento quando eles se recusam a aceitar o seu perdão e a sua misericórdia. Tudo o que se faz, sendo de natureza destrutiva, é o resultado da livre escolha do homem de ligar-se às sendas da retrogradação que levam ao esquecimento. Estes seres retrógrados não podem existir no novo mundo que se cria atualmente. Nos próximos anos haverão milagres que levarão vocês a uma revisão de suas concepções sobre a natureza e sua metamorfose. É inevitável uma era de purificação, antes que se possa instaurar um sistema mais perfeito. Há meios de tornar menos dolorosa uma tal purificação e a eliminação desses resíduos inquietantes presentes em diferentes partes do globo. Só uma completa varredura fará desaparecer qualquer vestígio das antigas abominações e seus resíduos. Há, no entanto, inúmeros casos em que esforços determinados são levados a efeito por indivíduos, grupos ou movimentos para uma reforma digna da nova era. Esforços que impedirão medidas tão radicais. Nós atravessamos os países de ponta a ponta. Encontramos uma multidão de pessoas íntegras, generosas e de espírito aberto. Tomamos nota de cada uma delas. Nós as observamos em casa, nos negócios, nas distrações, no trabalho, na riqueza, em tempos felizes e por ocasião de desgraças. Em todas as ocasiões, elas se mantiveram calmas, cheias de recursos, dando coragem e forças aos medrosos e aos fracos. Agradecemos a Deus por elas existirem. Há homens que nos consideram como destruidores. Reflitam, pois, por alguns instantes e pensem em tudo que os torna ansiosos, arvorados, preocupados. O tempo, as marés do oceano, o ar que vocês respiram, o alimento que absorvem, a própria terra sobre a qual vocês andam, afetarão as relações humanas e os negócios, os governos, o comércio, a sociedade em geral, pois o seu magnetismo está carregado de nocividade. Todas essas coisas serão renovadas. No momento, nenhum esforço deve ser feito para se comunicarem conosco, salvo depois de um pedido especial nosso. Nós mesmos escolheremos a ocasião, o lugar e a pessoa com a qual desejamos manter contato. No entanto, seria uma grande ajuda de vocês se mantivessem em relação a nós sentimentos amistosos de confiança e pensamentos de boas-vindas. As nossas forças encontrariam assim uma atmosfera bem adaptada ao seu trabalho, pois elas têm necessidade desses campos de luz para aterrissarem e repousar por alguns instantes, a fim de poderem adaptarem-se às condições e às vibrações que encontrarão ao cumprirem a sua missão. Conhecemos cada um de vocês, sabemos da simpatia daqueles que testemunham a nossa missão e queríamos que vocês soubessem a ajuda que isso representa para nós. Ter avenidas luminosas que nos permitirão atingir as regiões mais sombrias aonde se deve realizar tanto trabalho. Estamos profundamente reconhecidos a vocês por sua compreensão e por sua benevolência. Assinado Asta Shiram, comandante da frota dos Homens do Espaço.
isso também.